Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início a essa reunião semanal de programação da operação do dia 21 de janeiro de 2022. Todos devem me conhecer, mas eu sou o Hélio Camargo, trabalho na RH, na divisão de operações aqui do NS, e a gente vai começar com esse primeiro bloco de apresentações, que vai ter a apresentação da previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. E quem vai fazer a primeira apresentação da tarde de hoje é o Eduardo, que vai fazer a apresentação da previsão meteorológica. Eduardo, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos, todas. Compartilhando a tela aqui. Começando essa reunião semanal com a previsão meteorológica, a gente sempre olha o que aconteceu nessa última semana. A gente teve uma mudança de padrão nessa última semana, então, embora janeiro tenha começado com muita chuva, principalmente nos estados de Minas Gerais e Bahia, nessa última semana a gente passou a ter apenas pancadas de chuva espalhadas pelo Brasil, sem nenhum sistema meteorológico organizando essa chuva. Por isso a chuva é mal distribuída, mesmo que ela atinja muitas bacias do SIM, os volumes, no geral, ficam abaixo da média, e aqui na Bacia do São Francisco e na Bacia do Tocantins foi onde a gente registrou a maior diferença, onde estava mais chovendo e onde passou a ter menos chuva nessa última semana. Em relação à energia eólica, né, como consequência desse tempo mais seco, desse tempo favorecendo essa área de alta pressão avançando pelo Brasil, a gente teve uma intensificação da geração eólica no Nordeste quase inteiro, mas principalmente no interior da Bahia e na faixa norte da região. Para a próxima semana operativa, a gente deve continuar sem nenhum sistema meteorológico muito organizado atuando no Brasil, apenas pancadas de chuva, atingindo tanto as bacias do sul, do centro-oeste e sudeste, quanto do norte e do nordeste, e, no geral, com acumulados baixos. Os maiores acumulados devem ficar na bacia do Tocantins e do Madeira, além do Xingu, e nas bacias do sul a gente também deve registrar algumas pancadas de chuva ao longo dessa próxima semana, mas apenas na forma de pancadas e em todas as regiões abaixo da média. Apenas no final da próxima semana operativa, entre a quinta e a sexta-feira, que uma frente fria começa a avançar pela região sul. Com isso, a tendência para a maior parte do Brasil segue de temperaturas bastante elevadas, uma condição que a gente já registrou nessa última semana e vai continuar na próxima semana, com um destaque para Curitiba, que deve ter um aumento da temperatura média na próxima semana, o que deve puxar ainda mais a carga da região sul. Em relação à geração eólica e geração solar, sem nenhum sistema meteorológico atuando, né, vai ser uma semana bem parecida com essa última, apenas pancadas de chuva, a gente espera uma tendência de estabilidade para as duas gerações, né, tanto a fotovoltaica quanto a eólica. Agora te passo de volta a palavra. Obrigado pela apresentação, pela atualização, Eduardo. Dando sequência aí à segunda apresentação desse primeiro bloco, que é baseado no que o Eduardo acabou de apresentar. A Mariane vai fazer a apresentação da previsão hidrológica. Mariane, por favor. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Estão vendo minha tela? Ok, Mariane. Beleza, vamos dar sequência, então, com os resultados da previsão hidrológica, né, para a nossa terceira revisão do mês de janeiro, que aconteceu na quarta-feira. Então, para a bacia do Rio Grande, para as principais bacias do Sudeste, né, dentro do nosso horizonte de previsão aí das próximas 2 semanas, né, iniciando amanhã, no dia 22 de janeiro, para as principais bacias do Sudeste, então, temos alguma previsão de precipitação, principalmente na bacia do Grande, mas nada muito significativo, de forma que, para todas as bacias, assim como para o subsistema Sudeste, nosso comportamento esperado aí dentro do nosso horizonte é de recessão. Então, a previsão de fechamento para janeiro do subsistema Sudeste fica em 106% da média de longo termo, né, o pico que já observamos de MLT, já entramos em recessão, a expectativa é que se mantenha nessa recessão, e sendo que esse 106% da MLT representa o nosso 37º maior janeiro, né, do nosso histórico de 92 anos agora.
que o 2020 foi incorporado à nossa média de longo termo. Então, aqui dando um zoom na bacia do Rio Grande, um comportamento, né, da previsão de afluências aí bem semelhante ao subsistema sudeste no geral. A expectativa de janeiro, né, com fechamento em 108% da MLT, o que representa o 36º maior do histórico, de 92 anos. Já para a bacia do Paranaíba, também um comportamento que já estamos observando de recessão. Na presente semana, né, desde a semana anterior, de recessão, a expectativa que se mantenha, com a expectativa de fechamento de janeiro em 112% da MLT, o 34º maior do histórico. Para a bacia do Rio Paranapanema, né, um comportamento um pouco diferente aí das demais bacias do Sudeste, ela vem com previsões, né, vazões observadas bem inferiores, né, bem abaixo da média de longo termo, e com as precipitações previstas aí para a próxima semana, estamos observando, já na semana em curso, né, uma certa elevação, e para as próximas semanas a expectativa é que essa elevação se mantenha, né, na média semanal aí, oscilando aí com um comportamento de resposta bem rápida, né, de elevação e recessão das vazões para as precipitações previstas. Então, a expectativa de fechamento de janeiro em 36% da MLT, que representa o 13º menor do histórico, de 92 anos. Para a bacia do Rio Paraná, na semana, até o presente momento, né, ainda estamos observando o comportamento de elevação das vazões em resposta das precipitações observadas. Entrando, né, começando a entrar, já observando um pico ali e uma tendência de iniciar a recessão, então, para as próximas semanas previstas. A expectativa de fechamento mensal em 73% da MLT, desculpe, o 21º menor do histórico de 92 anos. Agora, passando para as bacias do Sul, temos precipitações previstas mais significativas, mostradas aí na precipitação por conjunto, né, puxada pelo GFS, principalmente na segunda semana do nosso horizonte de previsão aí. Assim, então, para as bacias do Sul, para o subsistema, né? Na semana em curso, viemos já observando uma elevação das vazões observadas, e a expectativa para as próximas 2 semanas é que, na média, né, essa elevação se mantenha. Então, estamos vindo aí com observado já baixo, né? Até o dia 19, estávamos ali com 48% da MLT. A expectativa de fechamento mensal é 27% da MLT, que representa o 6º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Iguaçu, especificamente, né, um comportamento bem semelhante aí ao do Sul, no geral, com uma expectativa de fechamento do mês em 25% da MLT, o que representa o 10º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Uruguai, um comportamento também semelhante, né, alguns repiques de elevação e recessão das vazões, mas na média, então, a expectativa de elevação das vazões na média semanal, a expectativa de fechamento de janeiro em 26% da MLT, o que representa o nosso 6º menor janeiro do histórico. Para as bacias do Nordeste, né, Norte-Nordeste, São Francisco, então, com pouca precipitação prevista aí no nosso conjunto, né, e já para o Tocantins, alguma precipitação prevista, aumentando aí principalmente a partir da segunda semana do horizonte. Com isso, para o subsistema Nordeste, então, a expectativa é de elevação das vazões nas próximas semanas, que já conforme o comportamento que já vem sendo observado também. A expectativa de fechamento de janeiro em 155% da MLT, o que representa o nosso 5º maior do histórico. Aqui dando um zoom, né, nos postos de acompanhamento da incremental de Sobradinho e nas vazões incrementais de Sobradinho, então, um comportamento de elevação das vazões, principalmente com as precipitações já observadas, né, na cabeceira do São Francisco, e com isso, então, já temos, né, já estamos observando uma resposta de elevação das vazões nesses postos do Médio São Francisco e um comportamento de elevação das afluências de Sobradinho. Assim, então, a bacia do São Francisco,
já vem apresentando, então, o comportamento de elevação das vazões e a expectativa é que se mantenha para as próximas semanas. A previsão de fechamento de janeiro em 156% da MLT, o que representa o nosso sexto maior janeiro do histórico. Agora, passando para o norte, estamos observando aí um período de elevação das vazões e já observando também uma estabilização, né, com tendência de recessão das vazões previstas para as próximas semanas. A expectativa de fechamento de janeiro em 210% da MLT, que representa o segundo maior do histórico. Um zoom aqui na bacia do São Francisco, né, as vazões observadas, então um pouco diferente do subsistema norte no geral. As vazões observadas já estão apresentando, né, um comportamento de recessão, e a expectativa é que se mantenha da mesma forma para as próximas semanas do horizonte operativo. A expectativa de fechamento de janeiro em 218% da MLT, o segundo maior do histórico, de 92 anos. Nesse gráfico, a gente consegue ter uma visão mais espacial, então, né, das nossas previsões de vazões, de forma que observamos, então, especialmente nas bacias mais a sul, né, as previsões semanais das próximas 2 semanas abaixo de 80% da MLT, nas subbacias ali do sudeste e do norte, então, entre 80% e 120% da MLT, e mais a norte e nordeste, né, acima de 120% da MLT. Aqui nós temos a visualização, então, de como foi a evolução, né, das nossas previsões em cada revisão que já passamos aí durante janeiro. Então, para o Sudeste, começamos na nossa revisão inicial com 96% da MLT, o que evoluiu agora para a previsão da revisão 3 em 104% da MLT, ligeiramente superior. Para o Nordeste, começamos em 123% da MLT, no PMO, e agora, na revisão 3, fechamos com 148%. Para o Sul, tivemos uma variação aí, né, ainda apresentando desde a revisão inicial, agora para a revisão 3, uma variação bem pequena, de 40% para 38% da MLT. E para o Norte, né, nossa previsão inicial era para um janeiro de 183% da MLT, essa previsão foi se elevando, né, gradativamente ao longo das revisões, fechando agora, então, na revisão 3 com 214% da MLT, o que representa o segundo maior do histórico. Nesses gráficos, nós temos a dispersão, né, das nossas previsões. Então, para o Sudeste, nosso limite superior aí fica em 154% da MLT, o inferior em 64%. Para o Sul, variando de 14% da MLT a 213% da MLT. Para o Nordeste, nosso limite inferior bateu aí 31% da MLT, o superior 217%, e para o Norte a variação de 111% da MLT a 189%. A evolução dos armazenamentos, né, então, com exceção do subsistema Sul, os demais subsistemas vêm apresentando aí, nas últimas semanas, né, um comportamento de elevação dos armazenamentos, somente o subsistema Sul, então, vem reduzindo seu nível de armazenamento. E aqui, dando uma olhada nos principais reservatórios, né, do SIM, todos, né, sem exceção, aí, apresentando um comportamento de elevação dos seus níveis de armazenamento. Agradeço a palavra, Hélio, me coloco à disposição para qualquer dúvidas e passo a palavra de volta. Obrigada. Valeu, Mariane, obrigado você pela apresentação. Então, em sequência, a terceira e última apresentação desse primeiro bloco, a apresentação sobre operação hidráulica. É a Camila que vai fazer. Camila, por favor. Já estão vendo a minha tela? Sim, Camila, perfeito. Boa tarde a todos. Vamos dar início à parte da operação hidráulica. Aqui nós temos a programação das salas de crise de acompanhamento, que elas estão ativas no momento.
que são as salas de crise do Rio Tocantins, do Parnaíba, do São Francisco, da Bacia do Doce, do Paraná, do Sul e do Paranapanema e da Bacia do Rio Madeira. Nós temos aqui a perspectiva para as bacias do Sul, né? No primeiro gráfico aqui a gente mostra a energia natural fluente, comparando com a MLT. Como pode ver, em janeiro de 2021, a bacia do Iguaçu e do Uruguai ela bateu 160% da MLT, né? Em relação à sua variável de energia natural afluente. E para o mesmo período desse ano, nós estamos com 31% na bacia do Iguaçu e 27% na bacia do Rio Uruguai. Ou seja, nós estamos num momento bem desfavorável para as partes da bacia do Sul. No gráfico abaixo, nós conseguimos ver a situação do armazenamento nas bacias. Atualmente, a energia armazenada no Sul é de 39%. E ao gráfico ao lado aqui, nós mostramos os principais reservatórios do subsistema, né? E mostrando qual é a importância deles dentro do subsistema Sul, indicando que o subsistema Sul representa 7% da energia armazenada do Sistema Interligado Nacional. A última reunião ela foi feita no dia 18/1, a próxima reunião será dia 15 de fevereiro. Esse gráfico ele mostra a programação da bacia do Paranapanema, onde temos os reservatórios de cabeceira Jurumirim e Chavantes, Jurumirim com uma defluência mínima de 60 metros cúbicos por segundo. Isso é uma defluência temporária, né? A defluência permanente dele é de 147 metros cúbicos por segundo, declarados em FSARH. Chavante, nós estamos com uma defluência atual mínima de 96 metros cúbicos por segundo, até 1/3 de 2022. E Capivara, nós temos uma defluência mínima permanente de 276 metros cúbicos por segundo. Abaixo nós temos o gráfico da situação dos reservatórios, né? É uma simulação que ela foi realizada e apresentada para a sala de crise do Paranapanema. A simulação ela vai de 20/1 de 2022 até 28/2 de 2022, vendo que o reservatório de Chavantes nós chegamos com 44% do seu volume útil, né? Nós saímos de 41% do dia 28 para 44%. A gente manteve no mesmo patamar o reservatório de Chavantes. O reservatório de Jurumirim, como a gente teve a redução das defluências, a gente estava com 90, passamos para 60 de defluência no reservatório de Jurumirim. Nós estamos saindo por volta de 27% do reservatório de Jurumirim, com uma política de segurar mais o reservatório de cabeceira e preservar os reservatórios do Sul também. Nós estamos atingindo o reservatório de Jurumirim no final do dia 28/2, com 37% do seu armazenamento. E HE Capivara, nós estamos saindo por volta de 26%, de 30% do seu armazenamento, atingindo 21% do seu armazenamento em 28/2 de 2022, né? Atentando que os reservatórios de Capivara, Mauá e Capivara, eles servem para também atendimento à carga do SEM. Aqui nós temos as datas das próximas reuniões da sala de crise, o Parnaíba no dia 28/1 de 2022, a sala de crise do Doce ainda está para definir, a do Madeira vai ser dia 22/2 de 2022, o Paranapanema 24/2 de 2022, a Bacia do São Francisco, dia 25/1 de 2022, o Sul, dia 15/2 de 2022, e a Bacia do Tocantins, no dia 24/1 de 2022. Aqui é o relatório do controle de cheias, né? O informe é encontrado no Sintegre, nesse link. Atualmente, a única bacia que está ocupando o volume de espera é o HE Três Marias, ali no São Francisco, e não há revisão de volume de espera na próxima semana, para essa semana operativa. Aqui nós temos os gráficos da programação hidráulica, de defluências na HE Jupiá e Porto Primavera. Nós conseguimos atingir a vazão mínima de 3.300 metros cúbicos por segundo em Jupiá, como já tínhamos dito. Porém, no momento, nós estamos praticando 3.500 metros cúbicos por segundo para fazer recuperação de nível da UHE Porto Primavera. Devolvo a palavra ao Hélio. Obrigado pela apresentação, Camila. Dessa maneira, a gente finaliza aqui esse primeiro bloco de apresentações.
A gente vai agora para um intervalo de aproximadamente 5 minutos e a gente retorna respondendo as eventuais dúvidas que vocês deixaram no fórum e para dar início ao segundo bloco de apresentações. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Volta aqui início desse segundo bloco. A gente vai começar respondendo algumas perguntas que foram colocadas no fórum e as que não forem respondidas agora, eventualmente, elas serão respondidas depois nas sessões correspondentes, ok? A primeira pergunta que a gente vai tentar responder aqui é a pergunta do Lucas, da Logos Energia e Comercialização. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Os dados de previsão horária de temperatura presentes no endereço, ele cita aqui uma página do Sintegre, são diretamente levados em conta quando são realizadas as previsões, as revisões, semanais de carga? Agradeço desde já. Para nos ajudar a responder a pergunta do Lucas, a gente vai pedir a ajuda do Fausto. Fausto, por favor. Bom, obrigado, Hélio. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Lucas, as temperaturas que nós utilizamos em todos os modelos, seja ele de curtíssimo prazo, seja o de curto prazo, vamos dizer assim, né? Curtíssimo prazo, a gente diz a programação. Curto prazo, basicamente, é aquele da revisão semanal e do PMO. São todos eles de modelo, no caso aí deve ser o BAN, o Hélio conhece muito bem isso, o Hélio é representante da área de meteorologia do ONS, especialista no assunto. Nós pegamos essas temperaturas horárias. A questão que você bota aqui, diretamente, o que quer dizer diretamente, tá? Por exemplo, o modelo de previsão, nós trabalhamos com o conceito de temperatura equivalente, que nós já falamos aqui sobre isso, inclusive, até tem uma nota técnica exposta no GT do prédio carga D100. Aí já falamos também, explicamos bem sobre isso. A temperatura equivalente é uma temperatura que ela otimiza a relação carga-temperatura e é uma temperatura que, para o subsistema, por exemplo, tá? Tem vários pontos, você trabalha na temperatura, uma temperatura única para todo o subsistema. Essa temperatura a gente utiliza também nas previsões do PMO semanal, das previsões semanais. Além disso, toda semana, toda quinta-feira, a gente passa com o pessoal da meteorologia lá, qual é a temperatura das principais capitais, da máxima, mínima e média. Passa com eles essas informações. Por quê? Porque como é feito, as previsões são tácitas, então a gente faz alguns ajustes em função dessa temperatura. Isso levando em consideração também que você está numa quinta-feira aí, às vezes nessa semana especificamente foi na quarta-feira, né? Porque quinta-feira foi feriado, fechamos na quarta-feira, e aí em torno de 10 dias até o final da semana operativa, tá? Então, tem essa questão também que costuma-se mudar muito a temperatura, que é normal, né? Dentro da perspectiva do que acontece aqui no Sudeste, é normal isso, tá? Então, sim, nós usamos os modelos, mas a palavra diretamente que você usa aí, eu interpreto como que não é se tão diretamente, porque a gente usa uma proxy, já posso chamar de proxy, né? Uma que chama de temperatura equivalente dentro dos modelos. Mas, além disso, a gente tem também essa prerrogativa de trabalhar aí, uma atualização das principais variações de temperatura nas capitais com a nossa área de meteorologia, que nos ajuda aí, dando um melhor informe atualizado aí para a gente tentar enquadrar melhor o que está acontecendo, principalmente na semana seguinte, que é a semana foco da revisão especificamente, ok? Obrigado pela pergunta e fico à vontade, se por acaso você tiver mais um questionamento, nós ficamos à vontade para responder. Obrigado, Fausto. Obrigado pelos esclarecimentos. Na sequência aqui, há mais duas perguntas aqui. Quem vai nos ajudar na resposta dessas duas perguntas é a Camila. Camila, eu vou fazer uma por uma, tá? A primeira que foi feita é do Humberto Moraes, da Prime Energy Comercialização. E ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Poderiam explicar melhor o motivo da alteração da restrição de vazão de efluente máxima em Tumbiara de 490 metros cúbicos por segundo para 794 metros cúbicos por segundo? De acordo com o plano de contingência da ANA, citado pelo próprio agente, no FCH, tal mudança só deveria ocorrer quando o reservatório de Tumbiara estivesse com nível superior a 508,11 metros. No entanto, de acordo com o RDH de hoje, o nível do reservatório estaria em 508,02. Qual o motivo da elevação antecipada da vazão máxima? Camila, por favor.
Humberto, boa tarde. A previsão que Furnas enviou ao ONS é que em Tubiara chegaria na cota 508,11 na data de hoje. Por isso, foi inserido o FSARH 2626. Atualmente, no momento, nós não atingimos essa cota e está sendo praticada em tempo real uma vazão de efluente abaixo de 490 metros cúbicos por segundo, que é declarado no plano de contingência. Nesse exato momento, nós estamos praticando uma defluência de 480 metros cúbicos por segundo em Tubiara. Valeu, Camila, obrigado por nos auxiliar a responder essa primeira pergunta. A outra pergunta é do Samuel, da Indy. E ele diz o seguinte: prezados, sobre o estudo desenvolvido sobre a bacia do Rio Paraná, no estudo foram mantidas as defluências mínimas de 3.100 metros cúbicos por segundo para Primavera e 2.500 metros cúbicos por segundo para Jupiá durante o mês de março. O ONS pretende manter essas defluências nessa faixa durante esse mês? Caso sim, qual foi o valor da defluência máxima adotada para essas UHS? Camila, por favor. Samuel, boa tarde. A prática dessas vazões depende da declaração de flexibilização que os agentes fazem e do atendimento eletroenergético do SIM. Com isso, a gente não sabe, até o momento, quais serão as vazões a serem praticadas de março. Valeu, Camila. Obrigado pelos esclarecimentos. Dando sequência aí a resposta das perguntas do primeiro bloco. Tem uma dúvida da Tainá Mota, da Megawatt. Quem vai nos ajudar a responder é a Mariana. Ela diz o seguinte: prezados, boa tarde. Foi informado na última sexta-feira que haveria correção das produtibilidades de Santo Antônio Geral, agora na REV3, os relatórios do ONS. Entretanto, na planilha de previsão de vazões consistidas, não vimos essa correção. Inclusive, a ENA calculada pelo DECOMP está cerca de 1 gigawatt médio, inferior à planilha consistida na próxima semana. Além disso, as planilhas de histórico e a MLT publicadas no início de janeiro já estão com as produtibilidades corretas para as duas usinas? Obrigada. Mariane, por favor. Obrigada, Hélio. Nós vamos checar se o problema persiste e republicar o relatório definitivo, que já foi publicado hoje. Vamos verificar e republicar ainda hoje, se for o caso de fazer essa correção. Mas nós ressaltamos que os resultados, né, de ENA, o cálculo de ENA não impacta nas rodadas dos modelos, que o nosso insumo principal, né, são as vazões, sendo que as ENAs não impactam nessa rodada, então. Obrigada, Hélio. Mariane, obrigadão. Agora a gente vai dar sequência ao segundo bloco de apresentações. Nesse bloco, a gente vai ter 4 apresentações, e a primeira delas é previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Quem vai fazer essa apresentação é o Lil. Lil, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Estou começando a projetar aqui. Acredito que já estejam vendo minha tela já. Começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? A gente traz aqui a linha preta, o verificado, os patamares aqui em azul, a previsão PDP, e aqui embaixo os desvios em megawatt e porcentagem, né? Aqui dos destaques aqui para a previsão do Sudeste, a gente teve uma semana aí marcada por temperaturas elevadas aí ao longo de praticamente toda a semana, né? Com destaque aqui também para o feriado dia 20 no Rio de Janeiro, de São Sebastião, padroeiro da cidade, e o resultado da semana foi muito bom, assim, apesar da carga muito alta, a gente, e da temperaturas elevadas nas principais capitais aí, a gente teve um resultado muito bom na previsão, né, com 91% dos desvios até 3%, um MAP de 1,48. Seguindo para o subsistema sul também teve elevadas temperaturas aí ao longo da semana, principalmente no Rio Grande do Sul, né? A gente manteve uma carga elevada aí ao longo da semana para tentar captar esse movimento aí da carga de constante elevação aí, né? Com isso, os resultados do Sul ficaram ali perto da média que o Sul tem apresentado, com 78% dos desvios até 3%, um MAP de 1,96, e destaque aqui para ficar agradecendo que teve uma dificuldade aqui de captar esse movimento aqui no final dessa semana, aqui, né, no dia 20.
Passando para o subsistema Nordeste, o Nordeste não teve nenhuma variação brusca de temperatura, sendo assim, o único destaque que eu posso trazer para vocês foi que nesse dia 14 a carga veio muito abaixo aí do que a gente estava esperando e a gente reajustou essa carga aí mais baixa para ao longo da semana e conseguimos captar aí com uma certa acurácia aí ao longo da semana. Esse desvio aqui é apenas um outlier que vai ser consistido aí ao longo da próxima semana aí. 65% dos desvios até 3%, um MAP de 2,81. Dados esses desvios, assim, foi uma semana meio que abaixo da média aí do que o Nordeste tem apresentado, mas mesmo assim fomos melhor que os modelos, né, que auxiliam a gente na previsão de carga. Seguindo para o Norte, no Norte a gente teve como vocês sabem, são 40% da carga mais ou menos do Norte é de consumidores livres, né? Tivemos uma saída de um consumidor livre aqui no dia 17, apostamos na recuperação no dia 18, porque não foi uma saída programada, mas a carga, o consumidor livre foi retornar aqui por volta do dia 19 e a carga voltou ao patamar que estava sendo apresentado aí nas semanas anteriores, né? Então, os maiores desvios ficaram aqui no 17, 18 e até metade do dia 19 por causa de movimento de consumidor livre. Com isso, a previsão teve uma acurácia aí abaixo do que a gente vem apresentando, com 53% dos desvios até 3%, um MAP de 3,60%, e seguindo para o 5, a gente integraliza todos os subsistemas, principalmente puxado pelos resultados do Sudeste, a gente teve uma acurácia muito boa aí na previsão, com apenas um único desvio aqui acima de 3%, né? O resto, todos os outros desvios abaixo de 3%, na madrugada aqui do dia 15, né? E então, aqui praticamente 100% dos desvios é até 3%, né? Com 73% dos desvios até 1%, um MAP de 0,80, né? E dadas essas temperaturas mais elevadas, foi um ótimo resultado aí para a previsão de carga diária. Bom, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês da carga diária. Encerro minha apresentação por aqui. E Douglas, pode seguir daí. Obrigado, Leo. Boa tarde a todos. Um minuto, iria começar o compartilhamento. Então, mais um minuto, por favor. Agora sim, acredito que vocês já estejam vendo na tela. Bem. Agora sim, Douglas. Perfeito. Bem, vamos lá. Depois desse pequeno empecilho, vamos retomar a apresentação, falando agora a respeito do acompanhamento da carga semanal, bem como a respeito das previsões para as próximas semanas. Modificando um pouco em relação ao que nós temos apresentado, sempre as ocorrências e premissas ao final da apresentação, agora trazendo o início dela. Essa semana, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, destacamos a ocorrência de sucessivos dias com temperaturas médias elevadas, fato que colabora para um maior acionamento da carga voltada para a refrigeração. E, além disso, aqui no Rio de Janeiro também destacamos a ocorrência de temperaturas superiores às adotadas como premissa durante a consolidação da carga, chegando em alguns dias com diferença de até 4 graus de temperatura. No subsistema Nordeste e Norte, destacamos a ocorrência de precipitação em Recife, Salvador e Manaus, e a redução de carga de alguns consumidores livres durante a semana em análise. Para a próxima semana, adotamos como premissas a ocorrência de manutenção da ocorrência de temperaturas elevadas em todas as regiões, justificando assim os ajustes realizados na carga, fazendo os seguintes destaques para os subsistemas. No caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste,
manutenção das temperaturas elevadas, semelhantes às observadas na semana em curso, com a ocorrência de pancadas de chuva típicas de verão em São Paulo. Rio de Janeiro segue sem previsão de precipitação. Sul, elevação das temperaturas médias em Curitiba e baixos totais de precipitação nas capitais desse subsistema. Nordeste, expectativa de ocorrência de precipitação em Salvador, Recife e Fortaleza, precipitação de baixa intensidade. E no norte, ocorrência de pancadas de chuva em Manaus, Belém e São Luís, comportamento bem típico para essa época do ano. Agora, partindo para o acompanhamento para as previsões de carga, né? Começando falando a respeito dessa semana, que é a terceira semana operativa, apesar de nós termos observado a redução de diversos indicadores econômicos, né, com a mudança da trajetória de recuperação, essa semana, com ocorrência de temperaturas bastante elevadas nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a carga reagiu de uma forma superior ao que nós havíamos previsto, e com isso nós tivemos um desvio de 4% essa semana. Lembrando que, né, a nossa previsão já considerava uma elevação de carga de aproximadamente 2 gigas em relação ao que vinha sendo verificado, porém essa semana se verificou aproximadamente 3,6 gigas acima do comportamento das últimas semanas, e 1,5 GB acima da nossa previsão, praticamente. Para as próximas semanas, dado a nossa sinalização meteorológica, né, de manutenção dessas temperaturas elevadas e de baixos totais de precipitação, nós realizamos ajuste em nossas previsões de 3,4% em ambas as semanas, consolidando um valor de 42.742 MW médio para a quarta semana operativa e 42.798 MW médio para a quinta semana operativa. Com isso, dadas as semanas verificadas e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um valor de janeiro revisto de 41.076 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 2,5% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Esse desvio muito justificado pela ocorrência das primeiras semanas inferiores a que nós já havíamos previsto. Partindo para o subsistema sul, esse subsistema, os destaques seguem muito em linha, né, com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Essa semana, apesar de nós termos mantido uma carga elevada ainda em torno de 13.900 para essa terceira semana operativa, a carga ainda assim veio 5,1% superior à nossa previsão, uma expectativa de fechamento de uma carga de 14.596, muito justificado pelas elevadas temperaturas e baixos totais de precipitação que tem sido verificado ao longo da semana em curso nas capitais desse subsistema. Para a próxima semana, dado essa sinalização de estabilidade das condições meteorológicas, nós realizamos ajustes de 4,6% e 2,5% em nossas previsões e consolidamos valores de 14.669 MW médio e 14.500 praticamente para a quinta semana. Com isso, nós temos um novo valor de janeiro revisto de 13.808, enquanto se desviando cerca de 200 MW médio em relação à nossa previsão inicial para o mês, o que nos representa um desvio de 1,5%. Subsistema Nordeste. Esse subsistema em condições de temperatura ele segue bastante estável, essa semana não foi diferente, sem grande destaque a serem comentados a respeito de temperatura. Essa semana, para a nossa surpresa, veio com uma carga inferior à carga que nós havíamos observado na semana anterior, somente com destaque, né, para a elevação da energia eólica nesse subsistema, o que pode colaborar para a redução das perdas internas, uma vez que a carga é atendida por gerações mais próximas a ela, e com isso ocasiona uma redução de carga. Dessa forma, essa semana tivemos um desvio de menos 7,9% e temos a expectativa de fechamento de 11.114 MW médio. Para a próxima semana, dado o comportamento observado na carga ao longo do mês e as sinalizações meteorológicas de estabilidade das condições meteorológicas, nós realizamos um ajuste de menos 6% e menos 5% em nossas previsões, consolidando os valores de 11.339 MW médio e 11.439 MW médio. Com isso, nós temos um valor de janeiro revisto de 11.170 MW médio e com desvio de menos 6,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E chegando ao último subsistema, antes do sim, o subsistema norte, essa semana, com a redução de carga de alguns consumidores livres da rede básica
e também a variação de intercâmbio, que ocasionou uma redução das perdas. Nós observamos uma carga inferior que vinha sendo verificada ao longo das semanas do mês em curso, uma carga essa semana de 5.687 megawatt média, o que me sinaliza um desvio de menos 4%. Para a próxima semana, mantivemos a carga no patamar de 5.883. Quando comparado à última semana, isso me sinaliza um decréscimo de 1% em relação às nossas previsões. Nós mantivemos a carga dado as sinalizações meteorológicas de estabilidade das condições, assim como nenhum consumidor livre ter sinalizado a redução em suas cargas. Então, dessa forma, nós mantivemos a carga de 5.883. Para a quinta semana, não realizamos nenhum ajuste, mantivemos o valor de 5.953. E, com isso, temos um novo valor do mês revisto, desviando menos 1,5%, com uma nova expectativa de 5.833 megawatt-médio. Com isso, nós terminamos, né, que nós trouxemos o SIM, que é basicamente a totalização de todos os subsistemas. Essa semana, no SIM, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 74.039 megawatt-médio, com desvio de 1,6%. E para a próxima semana, dados os ajustes que realizamos nas previsões para nos demais subsistemas, nós temos uma variação de 1,7% para a quarta semana, ao consolidarmos um valor de 74.633, e uma variação de 1,6% para a quinta semana, ao consolidarmos o valor de 74.689. O mês de janeiro, até o momento, apresenta um desvio de menos 2,4%, dada a sua nova expectativa de fechar no valor de 71.887 megawatt-médio. Com isso, eu termino minha apresentação e retorno minha palavra para você, Hélio. Obrigado. Valeu. A gente agradece aí ao Lívio e ao Douglas pelas duas primeiras apresentações desse segundo bloco. E agora a gente vai ter mais duas apresentações, vai ter uma dobradinha da Diana, né, que vai fazer a apresentação sobre resultados do PMO, e em seguida sobre as intervenções energéticas relevantes. Por favor, Diana. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Eu vou começar, então, aqui falando sobre os principais resultados do DECOMP, referente à revisão 3 do PMO de janeiro de 2022, que compreende especificamente a semana que se inicia amanhã, no próximo sábado, dia 22 de janeiro, e vai até a próxima sexta-feira, dia 28. Aqui a gente já... O slide passou, ele acho que não está... Agora passou. Aqui nesse primeiro slide, aqui com o principal resultado, a gente traz o extrato aqui dos CMOs obtidos para cada subsistema, por patamar de carga, e o CMO médio semanal também. E por aqui, observando os valores, a gente vê que o Sudeste, o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul estão acoplados, assim como o Nordeste e Norte acoplados em zero, dados seus excedentes energéticos. Então, outra coisa que a gente deixa sinalizado nesse diagrama são os limites que atingiram o valor de intercâmbio máximo para cada um deles. Então, dado que o subsistema Nordeste e Norte estão com CMO zero, estão com excedentes energéticos, eles enviaram para o subsistema Sudeste o máximo de energia possível, por isso que ficou desacoplado, e os limites que atingiram os valores máximos, então estão indicados aqui, que é o do bipolo de Belo Monte de Norte para o Sudeste, em todos os patamares de carga. Esse segundo aqui, indicado aqui em todos os patamares de carga também, é o FNS mais o FNES, e no patamar de carga pesada e média, somente o FNS, e no patamar de carga leve, a ANES. Então, em relação ao CMO obtido na semana passada, comparando com essa semana, a gente vê que não houve uma variação muito grande em relação aos valores de CMO, comparando aqui o inicial, né, que foi o da semana passada, com o final, que é o obtido nessa semana, e a gente observa aqui o que motivou essa manutenção do CMO. Quando a gente atualiza a previsão de vazão, a gente observou uma redução, uma tendência à redução desse CMO, mas isso foi compensado com a atualização do nível de partida e nível de carga, ficando o CMO, então, na mesma base que o da semana passada, sem muitas variações. Em relação à geração térmica, conforme esse CMO obtido pelo modelo DECOMP, o que foi estimado de geração térmica, esse montante de cerca de 4 gigawatts médios. Se for dar uma olhada nessa tabelinha que fica indicada abaixo, e até mesmo pelas cores desse gráfico, é possível observar que não, pelo DECOMP não tem expectativa de despacho por ordem de mérito, dado que essa geração toda é contemplada por geração por inflexibilidade ou por restrição elétrica.
Nessa revisão 3 do PMO de janeiro, a gente está comandando a semana, o despacho antecipado para as usinas da GNL para a semana de 26 de março até dia 1º de abril, e conforme pode ser observado nessa tabela, o benefício GNL estimado para essa semana, comparando com o CVU de cada uma dessas usinas dessa modalidade, é menor, então não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito para nenhuma dessas 3 usinas dessa modalidade. A gente ressalta aqui só que o ONS continua comandando o despacho antecipado por garantia energética para Santa Cruz e Linhares. Nesses gráficos aqui de energia armazenada, para cada subsistema, a gente tem aqui o comportamento da energia armazenada de acordo com o inicial dessa revisão 3 e o previsto para o DECOMP até o final do estudo, e tem mais claro o gráfico das outras revisões para fins de comparação. Então, e para cada subsistema também a gente vê uma dispersão de cenários, para cada caso a gente tem nesse caso específico, né, que a gente está fazendo PMO de janeiro, vendo o segundo mês como PMO de fevereiro, o mês de fevereiro é aberto em cenários, nesse caso são de 116 cenários para acoplamento com a função de custo futuro do New Wave, e aqui no final de cada gráfico a gente mostra a dispersão desses cenários, onde o valor aqui mais acima seria o cenário mais otimista do estudo, aqui a gente tem o cenário mais pessimista desse estudo e a média dos cenários. Então, esse comportamento é mostrado em todos os subsistemas, e para essa revisão a gente iniciou o subsistema Sudeste com 38,9% da energia armazenada, e a expectativa é finalizar o mês de janeiro com 40,6%, e variando aí para o final do mês de fevereiro, uma expectativa de ter uma energia armazenada entre 44,8% e 66,4%. No subsistema Sul, a gente iniciou o estudo com 37,6% da energia armazenada, e a previsão do DECOMP é finalizar o final do mês de janeiro com 34,5%, e a média dos cenários do mês de fevereiro finalizando em 38,5%. No subsistema Nordeste, a gente começou o estudo com 73,6% de energia armazenada, uma expectativa de finalizar ao final do mês de janeiro com 75,8%, e uma dispersão aqui dos cenários um pouco pequena entre o limite superior e a média dos cenários, e o limite inferior a gente vê uma dispersão um pouco maior, então a expectativa é finalizar o mês de fevereiro entre 78,5% e 93,7% da energia armazenada desse subsistema. E, por fim, para o subsistema Norte, a gente iniciou o estudo com 86,5% da energia armazenada, com a expectativa de finalizar o mês de janeiro com 90,8% e o mês de fevereiro entre 95% e 98,9%. Em relação à importação de energia, esse é um dado que a gente não representa no deck de entrada do DECOMP, mas a gente sempre traz aqui essa informação a título de conferência mesmo, a título de dar transparência para todos vocês. Então, para essa semana, a gente não teve, assim como na semana passada, a gente não teve oferta de importação da Argentina, mas mantivemos com recebendo oferta de importação do Uruguai, conforme os valores indicados aqui, ficam os valores aí nessa apresentação que vai ser divulgada em brevemente para vocês, assim que acabar a reunião, essa apresentação é disponibilizada no Sintegre, e fica aí para referência. Em relação às intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, que contempla o dia 22 até o dia 28 de janeiro, a gente traz aqui algumas intervenções relevantes, e só lembrando o critério de relevância, né, que é são intervenções em unidades geradoras que altere algum limite sistêmico ou intervenção em unidade geradora de grande porte. Então, iniciando pelos destaques aqui do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente começa aqui pela unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Itaipu, que tem uma previsão de manutenção preventiva trianual, que está programada do dia 24 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. E para Ilha Solteira, uma parada nas unidades geradoras 5 e 6, tem uma manutenção na unidade geradora 5 para a substituição dos transformadores de corrente, que está programada para do dia 24 até o dia 28, e, consequentemente, a unidade geradora 6 desligada também para atender a distância de segurança mínima para a substituição desse transformador de corrente.
E para a usina hidrelétrica de Capivara, a previsão de manutenção para as unidades geradoras 2 e 3 dessa usina nos dias 24 e 25 de janeiro. No subsistema Sul, a gente tem um destaque aqui para a usina térmica de Pampa Sul, para o período de 28 até dia 31 de janeiro, há uma previsão de parada da usina para efetuar a migração da conexão de linha de transmissão, além de manutenções associadas também a essa intervenção. E a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Foz de Chapecó, uma manutenção corretiva prevista para ocorrer do dia 24 de janeiro até o dia 10 de fevereiro. No subsistema Nordeste, a gente tem destaque para a usina termoelétrica de Termobahia, uma manutenção na unidade geradora 1 do dia 24 de janeiro até dia 15 de fevereiro, e finalizando com a usina hidrelétrica de Luiz Gonzaga, unidade geradora 3, do dia 22 ao dia 24 de janeiro. Por fim, para o subsistema Norte, a gente não tem para essa semana nenhuma intervenção energética relevante. Então é isso, Hélio, finaliza aqui a apresentação da Gerência de Programação Mensal por aqui, fico à disposição para eventuais perguntas e agradeço desde já. Eugênia, obrigado aí pela dupla apresentação, e agora a gente vai para mais um intervalo de aproximadamente 5 minutos, e a gente volta com o terceiro e último bloco de apresentações dessa reunião semanal de programação da operação. Até daqui a pouco, pessoal. Olá, pessoal, voltando aqui para esse terceiro e último bloco de apresentações dessa reunião semanal. Antes, de fato, de começar a responder perguntas que foram feitas no fórum, eu vou voltar agora com a Mariane, que vai fazer mais um esclarecimento em relação à pergunta que ela respondeu anteriormente. Mariane, por favor. Obrigada, Hélio. Com relação à pergunta da Tainá Mota sobre a correção das produtibilidades de Santo Antônio e Jirau nos relatórios da previsão, agora na revisão 3 nós já procedemos com essa atualização das produtibilidades, e o relatório definitivo que foi disponibilizado hoje já está adequado. E também trazendo um posicionamento que as planilhas do histórico e a MLT que foram publicadas agora no início de janeiro, né? Na verdade, publicadas aí a planilha, os históricos publicados para serem válidos a partir de 1º de janeiro, já consideraram, sim, as produtibilidades corretas também. Obrigada, Hélio. Valeu, Mariane. Próxima pergunta a ser respondida no início desse terceiro bloco é a pergunta do Eduardo, da Matrix Energia e Comercialização. Ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: boa tarde, nas últimas 2 reuniões semanais de programação, os agentes questionaram a razão de haver um forte depressionamento nos armazenamentos do submercado norte, se refere principalmente por conta da UHE Tucuruí, desde o DEC oficial, o DECOMP da revisão 1. Este depressionamento acontecia entre os estágios 3 e 4 do DEC da revisão 1, e 2 e 3 no DEC da revisão 2. Na semana passada, ele foi informado neste fórum que não foram identificados erros por parte do ANS. Porém, no DEC da revisão 3, divulgado na tarde de ontem, nota-se que não há mais esse forte depressionamento entre estágios, sendo inclusive um repressionamento como era de se imaginar. E aí ele pergunta, qual justificativa para essa alteração da previsão no modelo? Foi encontrada alguma inconsistência? Obrigado. E para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente vai pedir ajuda da Diana. Diana, por favor. Boa tarde novamente, Hélio. Boa tarde, Eduardo. E obrigada pela pergunta. Conforme você comentou, essa pergunta foi feita aqui nesse fórum, né, na semana passada, se eu não me engano, na semana retrasada também. A gente recebeu alguns questionamentos também via Central de Relacionamento com os Agentes. Primeiramente, não foi corrigido nada, né? Não foi identificado nenhum erro, conforme a gente também já foi respondendo anteriormente, estava tendo muito investimento turbinável na região norte, então o valor da água desse subsistema está zerado, que, no caso, armazenar ou desarmazenar água nesse subsistema acaba sendo... Pode acontecer no mesmo sentido, dado que o valor está zerado para vários reservatórios desse subsistema. Então, a gente foi comentado também, Thiago respondeu na semana passada que a gente chegou a entrar em contato com a equipe de modelos aqui do ONS para avaliar se tinha algum erro. Não tem um erro, para fins de resolução matemática, está ok, e a gente observa nesse caso realmente, comparando os resultados das semanas anteriores, uma diferença com o que tem sido praticado na operação. Esta semana, a gente não teve nenhuma correção, não teve nenhuma alteração em relação
a forma com que a gente rodou, não teve disponibilidade, os dados exatamente normais, né? E esse resultado de Tucuruí foi uma resposta do próprio modelo, sem diferença nenhuma em relação às outras semanas. Então é isso, agradeço aí pela pergunta e fico à disposição se tiver mais algum esclarecimento. Olha, Diana, obrigado pelo auxílio à resposta da pergunta do Eduardo. A gente agora vai dar sequência às duas últimas apresentações dessa reunião, desse terceiro bloco. E quem vai começar esse terceiro bloco de apresentações é o Felipe, que vai fazer a apresentação sobre limites elétricos e principais interdireções elétricas. Felipe, por favor. Obrigado, velho. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vou começar o compartilhamento da tela aqui. Hélio, você consegue confirmar comigo o compartilhamento, por favor? Perfeito. Obrigado, Hélio. Bom, agora no início do nosso terceiro bloco, a gente vai começar com os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. E a primeira delas é um disjuntor 709 da subestação Presidente Dutra, né, na área norte-nordeste, das 7h30 do dia 11 de terça-feira até as 17h do dia 22 de sábado, né, uma intervenção que já está em andamento. Tá? E o motivo dessa intervenção é a substituição do solicitado diretor. E para que o sistema suporte de contingências múltiplas consideráveis de subestação de Presidente Dutra, devemos ter uma restrição do fluxo da região norte para a região nordeste entre menos 5.000 e 5.000 megawatts. A próxima intervenção que a gente tem é o disjuntor 15D1 da subestação de Rio das Éguas, que vai acontecer das 7 às 17 dos dias 25 de janeiro e 26 de janeiro, para manutenção corretiva no disjuntor. E essa intervenção, para que o sistema suporte as perdas duplas de linhas de transmissão associadas à falha de disjuntor na subestação Rio das Éguas, devemos adotar uma restrição de fluxo da região nordeste para a região sudeste, né, o FNESE, e até 4.500 megawatts. Na sequência, a gente também tem intervenção em banco de capacitores SES PCS3 da subestação Ribeiro Gonçalves, uma intervenção que vai acontecer das 5 horas da manhã do dia 27 de 1, quinta-feira, até as 2 horas da manhã do dia 30 de domingo. E o motivo dessa intervenção é a modernização e substituição do sistema de proteção de sobretensão do banco de capacitores. E essa intervenção vai implicar algumas restrições de FNESE, né, em até 4.500 megawatts, e uma restrição de FNE entre menos 4.000 megawatts e 5.000 megawatts. E aí, para encerrar essa sessão, a gente tem uma apresentação explicando a geração térmica por razões elétricas na Jorge Lacerda, na região sul. Tá? É um despacho mínimo que ele foi dimensionado para evitar corte de carga quando da ocorrência de contingência simples ou indisponibilidade de equipamentos da rede de operação na região. Né? No patamar de carga média pesada, a gente tem a contingência da LT de Iguaçu Siderópolis 2, Siderópolis 2 Forquilinha, e do transformador 525 para 230 kV da subestação Siderópolis 2. Tá? E o despacho mínimo, né, da usina de Jorge Lacerda, a gente precisa ter uma unidade de 35 megawatts, né, Jorge Lacerda 2, e a UG7 despachada, né, dando um somatório total de 215 megawatts. Bom, Hélio, da parte aqui de limites elétricos e principais intervenções, é isso aí, tá? Vou devolver a palavra para você, tá, Hélio? Obrigado. Felipe, obrigado aí pela apresentação. Para terminar essa reunião, a gente vai terminar com a apresentação política operativa. Quem vai fazer a apresentação é a Patrícia. Patrícia, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vou iniciar aqui a apresentação. Vamos falar agora sobre a política operativa da semana de 15 a 21 de janeiro, abordando o acompanhamento do DECEM na programação diária. Bom, apresentando os resultados da geração térmica entre DECOMP e DECEM, tem-se que o despacho dado pelo modelo DECEM foi inferior ao do modelo DECOMP. De maneira geral, essas diferenças se justificam pelas redeclarações de inflexibilidade ao longo da semana operativa e também devido à Unit Commitment. Bom, os desvios entre DECEM e PDP por subsistema serão apresentados e dando início aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. As diferenças na geração hidráulica entre DECEM e PDP resultaram de ajustes que foram necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, com o objetivo de controle do armazenamento das bacias da região Sudeste e Centro-Oeste,
conforme a autorização do CMSE, e também devido a ajustes de Unit Commitment hidráulico. Já as diferenças da geração térmica foram em função dos despachos por garantia energética, também conforme a autorização do CMSE. Para o subsistema sul, essas diferenças da geração hidráulica resultaram de ajustes que foram necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa com o objetivo de controle do armazenamento das bacias da região sul. E as diferenças da geração térmica foram em função do despacho por garantia energética. Para o subsistema Nordeste, as diferenças na geração hidráulica entre PDP e DECEM foram devidas às diretrizes de política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco e também compatibilização da política operativa. E as diferenças da geração térmica foram em função do despacho por garantia energética e também devido a redeclarações de inflexibilidade pelos agentes. Por fim, no subsistema norte, as diferenças entre PDP e DECEM para a geração hidráulica foram devidas aos ajustes para o atendimento dos limites de transmissão, ajustes de Unit Commitment hidráulico e também compatibilização da política operativa. Já no caso da geração térmica, não ocorreram diferenças significativas entre o DECEM e o PDP. Bom, essa semana houve importação adicional comercial do Uruguai no dia 19, por meio da conversora Melo, e da Argentina nos dias 17, 19 e 20, por meio da conversora Garabi 1. Bom, essa imagem ilustra o balanço médio semanal da programação e temos alguns destaques. A carga ficou em torno de 74,2 gigawatt médio, que representa um aumento de aproximadamente 4,5 gigawatt médio ao apresentado na semana anterior. A geração eólica ficou em torno de 5,9 gigawatt médio na região Nordeste, apresentando um aumento de 1,4 gigawatt médio em relação à semana anterior. Já o subsistema sul continua com perfil importador de aproximadamente 6,6 gigawatt médio, e isso retrata uma redução de 0,7 gigawatt em relação à semana anterior. Houve importação da Argentina e do Uruguai, como falado, da Argentina 160 megawatts médio, do Uruguai 4 megawatts médio. A exportação dos bipolos do Madeira ficou em torno de 4,7 gigawatt médio e dos bipolos de Xingu, eles ficaram maximizados em torno de 7,9. Já a geração de Itaipu apresentou uma geração média de 3,6 gigawatts médio, sem nenhuma alteração significativa quando comparada à semana anterior. Agora vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana. Pode-se observar que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste continua com importação líquida em todos os patamares de carga. A geração térmica e o recebimento continuam com a participação importante no subsistema, mas o principal responsável pela modulação para o atendimento da carga é a geração hidráulica. Já no subsistema sul, houve importação líquida também em todos os patamares, apresentando uma elevação na geração hidráulica nos períodos de carga média e pesada para o fechamento do balanço. No subsistema Nordeste, foi verificado um perfil exportador de energia em função do aumento da geração hidráulica e uma geração eólica de aproximadamente 6 gigawatts médio. O Norte também apresentou um perfil exportador de energia em todos os patamares, e o destaque foi para a elevada geração hidráulica, que, em função da sazonalidade desse recurso, foi o principal responsável para o fechamento do balanço energético. Essa tabela, ela apresenta a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt que foi despachado. Então, essa semana operativa, nós tivemos um total de 11,2 gigawatt médio de geração térmica, e o destaque foi para despacho por garantia energética, que representa aproximadamente 62% desse despacho. Em sequência, temos a ordem de mérito, que corresponde a 19% do despacho total. Em seguida, a inflexibilidade, representando 15% do despacho total de geração térmica, e Unit Commitment, correspondendo a 4% do despacho total, e, por fim, a razão elétrica, que representa menos de 1% desse despacho. Mostrando agora o resultado do CMO entre DECOMP e DECEM para essa
semana operativa, temos que no subsistema Sudeste e Sul, de maneira geral, os valores de semiose do DECEM acompanharam os valores de semiose do DECOMP. No entanto, os semiose ficaram reduzidos no domingo, devido à maior disponibilidade de recursos energéticos e carga reduzida, e também no início de domingo, os valores de CMO do Sudeste acompanharam a curva de carga, mas já no Sul, no período de 7h30 a meio-dia, os valores de CMO aumentaram devido à limitação do fluxo FBTA em 2000, definido, né, pelo SGI 72.769.21. Os CMOs mais elevados na região Sudeste e Sul, observados no dia 20, são consequência do melhor detalhamento da rede e da carga no modelo DECEM. Já os subsistemas Norte e Nordeste, os CMOs do DECEM acompanharam os valores do DECOMP, e os CMOs nulos, eles ocorrem como consequência da maior disponibilidade de recursos energéticos nesses subsistemas. A seguir, apresentamos o CMO por barra durante uma meia hora, nesse caso aqui no patamar das 17 horas, e vale destacar que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Então, nesse gráfico, temos que os CMOs reduzidos no Norte e no Nordeste são devidos à limitação do fluxo FNS mais FNES. Analisando os resultados do CMO por barra, agora, né, vamos analisar os resultados do CMO por barra, por subsistema e por patamar. De forma de expor estatisticamente todos os valores de CMO por barra, nós utilizamos os gráficos de caixa ou os blocksplots, sendo que um blockspot é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores são distribuídos. Ele apresenta um sumário da distribuição dos dados, considerando 5 estatísticas: o mínimo, o primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo, como apresentado aqui na figura, e também são dispostos os outliers, tanto inferior quanto do lado superior. Bom, no subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. Os outliers inferiores ao longo do dia são de horário de 7 às 13, os CMOs nulos são decorrentes do SGI 3.16622, que limita a geração de Euclides da Cunha em 8 megawatts. No subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão e também acompanham a curva de carga, e os outliers superiores apresentados a partir de 7,5 são decorrentes do requisito de geração mínima do complexo de Jorge Lacerda. Para o subsistema Nordeste, os valores de CMOs não apresentaram uma dispersão significativa dos resultados, e tanto os outliers inferiores quanto superiores, eles ocorreram devido também à limitação do fluxo FNS mais FNS. Por fim, o subsistema Norte, os valores de CMOs não apresentaram dispersão de resultados, e os outliers inferiores e superiores também foram devidos à limitação do fluxo FNS mais FNS. Bom, por fim, aqui começa o conjunto dos gráficos que representam o balanço energético por subsistema nos últimos 12 meses. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, foi verificado nos últimos meses uma recuperação da geração hidráulica que se manteve estável para a preservação dos níveis do reservatório, fazendo com que o subsistema mantenha um perfil importador de energia nessa última semana. Adicionalmente, verifica-se também uma redução da geração térmica nas últimas semanas, quando comparado ao período de agosto a novembro de 2021. Com relação ao subsistema Sul, a geração hidráulica ficou mais elevada no início de junho, ao início de novembro, com uma redução pontual no início de setembro, conseguindo ser exportador de energia em algumas semanas, o que foi possível devido à recuperação de sua condição hidrológica comparado ao período de março a maio de 2021. Já nos últimos meses, verificou-se uma redução nas vazões das bacias do subsistema, resultando em uma menor geração hidráulica. E, apesar de ter um aumento de vazão na última semana, o subsistema Sul manteve seu perfil importador. No subsistema Nordeste, verificou-se que desde maio de 21, houve um aumento da geração eólica e um aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. No entanto, a partir de outubro tem sido observada uma redução gradual da geração eólica. Adicionalmente, também verifica-se uma redução de geração térmica devido à redução do despacho por garantia energética.
e houve um aumento também do despacho das usinas hidráulicas devido ao aumento das vazões efluentes, fazendo com que esse subsistema ficasse exportador de energia nessa última semana. Por fim, no subsistema norte, de junho a novembro de 2021, observou-se uma geração hidráulica reduzida, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. No entanto, nos últimos meses, observamos um aumento da geração hidráulica em função das afluências mais elevadas na região. Aliada à geração hidráulica mais elevada, destaca-se que a partir de dezembro, uma redução da geração térmica devido a uma diminuição, uma redução na geração térmica devido a uma diminuição do despacho térmico por garantia energética. E é isso, finalizo aqui, devolvo a palavra para o Hélio. Muito obrigada. Valeu, Patrícia, obrigado aí pela sua apresentação. Assim a gente finaliza aqui o round de apresentações dessa reunião semanal de programação da operação e a gente volta agora só para responder as eventuais perguntas que vocês postaram no fórum. É isso, pessoal. Até daqui a pouco, novamente. Pessoal, voltando agora para o bloco de encerramento, né, das respostas das últimas perguntas que a gente recebeu no fórum. E quem vai nos ajudar a responder a primeira pergunta é o Diogo, pergunta do Samuel, da Engie. Ele diz assim: prezados, boa tarde. Estamos encontrando o portal para ofertas de geração termoelétrica, portaria do MME número 17, de 22 de julho de 21, desabilitado no site do INS. Na última ata do CMSE, 258, o INS vem despachando térmicas por meio dessas ofertas. Segundo o calendário, novas ofertas podem ser feitas até o dia 27 de junho de 22. Por que o INS não habilita a concorrência entre agentes para a otimização da operação? Qual o motivo do sistema se encontrar desabilitado? Diogo, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde, Samuel. Vamos colocar só as questões na sua ordem cronológica, né, para a gente explicar o momento que a gente está vivendo, né. A reunião 258 do CMSE foi início de dezembro, que aprovou as ofertas a serem usadas em dezembro, né. Houve uma outra reunião agora em janeiro, aprovando as ofertas, reunião do CMSE, aprovando as ofertas a serem utilizadas em janeiro. Dado essa nova política de corte de R$1.000, né, e as ofertas que já tínhamos disponíveis, né, desde o início, né, da operação, nessa reunião foi decidido que não precisava de outras ofertas, que estavam todas elas acima, né, do valor que a gente vinha praticando, né, no parque hidrotérmico que nós temos atualmente, né. A sugestão é que aguarde a próxima reunião do CMSE, né, que vai ser dia 28/1, né, que deve deliberar qual que vai ser a política a ser realizada em fevereiro, tá? Como sugestão também fica o acompanhamento do site do ANS, né, tem um portal chamado Escassez Hídrica, que explica bem ali os motivos do portal estar fechado, aberto, e qual o momento que a gente está vivendo atualmente. Obrigado, Hélio. Valeu, Diogo. Obrigado aí por nos ajudar a esclarecer a pergunta do Samuel. E agora tem a pergunta do Leandro Nassif, da Copel. Ele diz o seguinte: boa tarde a todos. Na etapa do pós-DECEM em programação diária, ocorreram muitas alterações nos resultados do DECEM. Existe algum relatório contendo essas alterações por usina e para cada hora? Patrícia, pode nos ajudar a esclarecer a dúvida do Leandro, por favor? Sim, obrigada, Leandro, pela pergunta. Sim, nós temos um relatório, ele é publicado todos os meses, no 10º dia útil de cada mês, no Sintegre, na área da programação diária, com o nome Estudos Comparativos e Análise das principais diferenças entre diferenças DECEM e programação diária. É isso. Obrigada, Hélio. Obrigado a você, Patrícia, pelo esclarecimento. E a última pergunta da reunião semanal dessa sexta-feira foi feita pelo Álvaro, da Polo Energia Comercialização. A gente vai pedir a ajuda da Mariane para tentar esclarecer a dúvida / pergunta do Álvaro. Ele diz o seguinte: boa tarde. No dia 13 de janeiro eu fiz contato com o INS por e-mail através do canal de atendimento.
questionando uma diferença que encontrei nos valores de MLT publicados para o ano de 2022. Sem resposta, questionei na reunião do PNO semanal a respeito e disseram que ainda estavam avaliando. Ainda sem resposta, perguntei novamente na reunião semanal seguinte e obtive a mesma resposta. Novamente, entrei em contato para questionar a respeito do tema. Além disso, abri um chamado no dia 18/1, questionando sobre os valores de tempo de viagem entre cada aproveitamento utilizados no cálculo da vazão natural no processo de previsão de vazões, e também não tive resposta. Alguma resposta para esses questionamentos? Até o momento, o canal de atendimento por e-mail não tem sido efetivo e não tem respeitado o prazo de resposta. Mariane, você pode ajudar a esclarecer as dúvidas do Álvaro, por favor? Sim, eu vou pedir, por favor, Álvaro, que você, no número do seu dia 3 de janeiro, né, para identificar o que aconteceu. Já com relação ao chamado que temos encaminhado no dia 18, ainda está dentro do prazo de resposta, né, nossas equipes trabalham em atendimento ao DECEM em escala, então ontem foi um dia de feriado, a gente ainda está dentro desse prazo de resposta. Em relação a esse do dia, a gente está com essa tendência de resposta, eu vou pedir que você encaminhe, por favor, o número do chamado, para que a gente possa identificar o que aconteceu e te responder o mais rápido possível. Obrigada, Hélio. Obrigado, Mariane, pelos esclarecimentos. Pessoal, dessa forma, a gente encerra aqui essa reunião semanal de programação da operação do dia 21 de janeiro de 2022. Desejando a todos um bom final de semana e uma próxima semana bastante produtiva e saudável a todos. Até semana que vem no PMO, pessoal. Boa tarde a todos.